um pouquinho mais demorado do que a gente fez no primeiro módulo, mas ainda assim sendo bem solto, né? Sem muito compromisso em deixar limpo, sem muito compromisso de acertar todos os ângulos, mas de ser um desenho agradável de se olhar, um desenho que a gente estudou algo novo e que a gente está melhorando com o tempo, né? Aquela mentalidade de exercitar e a longo prazo ir melhorando tanto a nossa percepção, tanto quanto o nosso domínio de linha, tanto quanto a nossa biblioteca visual, né? A quantidade de formas diferentes e elementos estéticos diferentes que a gente coloca no nosso cérebro. Nesse desenho aqui, nesse estágio aqui, eu fiz exatamente os mesmos estágios que a gente fez com as pedras, né? Então, se eu pegar aqui o desenho da pedra que a gente fez no módulo passado, né, e esse outro aqui também, a gente vê o mesmo estágio. O gestual, que eram as linhas leves, as linhas suaves, depois uma linha um pouquinho mais forte e o peso de linha final, né? Por esse aqui ser um desenho mais complexo e eu fiz um desenho maior do que os outros, eu pesei um pouquinho... tá bem parecido aqui, né? Nessa região, mas eu pesei um pouco mais a linha em outras áreas aqui embaixo para a gente ter essa definição, né? Mas isso é uma escolha estética, vocês podem focar em um ponto só pesar a linha ali e esquecer o resto, tá? Como se vocês tivessem refinado uma área e a outra área vocês deixam para o fundo. O que eu vou fazer agora? Eu vou falar para vocês, conversar com vocês um pouco sobre a diferença no claro escuro de cor, de valor, né? A cor a gente vai ver na parte de pintura de cor mesmo, mas a diferença de valor local e o valor que que faz sentido a iluminação, né, a luz. Então, quando a gente faz o exercício de uma bolinha, a gente pega uma esfera branca, uma esfera cinza, uma esfera preta e ilumina, cada esfera vai responder de um jeito diferente. Cada esfera vai ter tons diferentes, né? Se a gente pega uma esfera com listras, a listra vai ter tons diferentes da parte sem listra, né? A parte branca. E a gente vê esse mesmo fenômeno acontecendo no besourinho. Vocês podem olhar na referência ali, que ele tem valores locais diferentes e ele tem cores locais diferentes, né? Ele tem partes ali que tem um vermelhinho, tem partes que são mais amarelo, tem partes que são mais sujinho. Isso a gente iria representar na pintura, tá? A gente está fazendo uma simplificação aqui com a caneta de representar esse valor local sobre uma iluminação, certo? Então a gente pode observar aqui, ó, nessa região dele, que a luz está pegando e está agrupando isso aqui, né? Isso aqui está sendo essa região de luz aqui, ó. Está sendo esse primeiro bloco do cubo, certo? Então se a gente fosse puxar isso aqui para cá, seria essa parte 1. A parte 2 seria essa parte intermediária aqui, né? Que ainda tem um pouco de luz refletida, mas não é muito escuro. E a parte 3 seria essa parte mais embaixo, que já está ficando um pouquinho mais escuro, né? Então está pegando menos luz refletida. Isso aqui é área de sombra ainda, mas olha como tem brilho, né? Tem luz refletida dessa pedra aqui embaixo que bate, reflete luz, esquenta isso aqui tudo, né? Então o 3 seria essa parte, esse core shadow aqui, que também tem certos degradês como tem nesse 2, dessa região aqui do chifre e tal, tá? Então a gente tem que ver como que a gente pode representar isso. Um dos jeitos é com a Shura, outro desses jeitos é com o marcador, certo? Então eu vou começar a colocar, eu peguei agora um 01, porque eu quero fazer algumas achuras e alguns tons, alguma indicação de tom mais sutil, né? Eu quero indicar um pouquinho desse valor local, e eu até posso fazer isso depois de eu passar com o marcador, certo? Mas eu quero separar alguma dessas áreas, ó. Então isso aqui que eu fiz só com linha, e esse meu desenho está comunicando a forma desse besouro só com linha por enquanto, se bem que eu fiz uma achura aqui, né? Mas esse estágio eu vou achurar um pouco para agrupar essas regiões, ó. Fazer o valor local. Então, antes de eu iluminar, antes de eu passar o marcador, o que é preto? O que é mais escuro do que o resto, né? O que tem essa relação
de ser mais escuro do que o resto. E também isso diz sobre o tipo de material, né? O olho desse besourinho, ele é super brilhoso, reflexivo. Então eu vou deixar alguns espaços em branco ali, né? Ao contrário de outras partes que elas são reflexivas ainda, mas menos reflexivas. Isso vai acontecer em qualquer coisa que vocês forem desenhar, né? Vocês vão desenhar o rosto de uma modelo, o olho vai ser mais reflexivo, ela pode estar usando um colar, um brinco reflexivo, ela pode estar usando óculos, pode ter algum elemento no cabelo, uma coroa reflexiva. O cabelo já é outro material, né? É outro comportamento com a luz, reflete a luz de maneiras diferentes, absorve a luz em certas partes, tem brilhos em partes diferentes. A pele é outro material, né? A pele absorve a luz, ela tem um brilho em certos aspectos e ela espalha a luz por dentro, né? Causando esses efeitos de avermelhadinhos que a gente tem na orelha, no nariz. É porque a luz absorve e ela é espalhada nessas extremidades. A boca tem um outro material, a barba tem outro material, a camiseta tem outro material, tem outro valor local, né? O cabelo tem outro valor local. Então essa análise, saber representar isso no chiaroscuro, onde a gente pode sim simplificar tudo aquilo e depois trazendo essas diferenças, né? Então eu vou fazer exatamente isso com a minha caneta, né? Eu vou agrupar certos aspectos, eu vou trazendo mais informações com a minha Ashura do que é valor local. E quanto mais eu faço isso, mais fácil fica de entender o que é cada material, né? Mais tridimensionalidade, mais coordenadas visuais eu dou para o meu espectador. Um pouco dessas achuras eu tento fazer seguindo a forma, como se eu fosse aquela mentalidade de como se eu fosse uma formiguinha e eu estou caminhando sobre a forma, né? Eu sou um risco, então eu não venho aqui e faço aquele risco aleatório, que do exemplo que eu falei do Sergiotop pode ficar bonito, pode ficar estético, mas meu objetivo aqui é representar a forma, né? Representar essa tridimensionalidade. Então, coloquei um pouco dessas coordenadas aqui. Algumas coordenadas eu vou colocando aqui em cima. Ele tem uma região aqui que é amarela. Eu não estou olhando para a luz, né? Eu estou olhando para a cor local, para o valor local. Tentando exagerar essa tridimensionalidade. E vocês não precisam, o mesmo exemplo, né? Não precisam fazer isso no desenho todo, porque quanto mais cuidado e tal vocês têm, mais finalizado o desenho fica como um todo, mas mais tempo vocês gastam em um estudo só, né? E a ideia é vocês praticarem com diversas cores. Então, se vocês querem fazer um desenho mais demorado, podem fazer um exemplo esse, né? Em que vocês vão refinar tudo com calma, mas variem, né? Peguem às vezes só a cabeça, tentem resolver a cabeça de vários insetos, depois tentem fazer o corpo todo, tentem pegar esqueletos, crânios, que vão ser os próximos exemplos que eu vou mostrar para vocês no chiaroscuro. E o legal de fazer esses exercícios com vários assuntos, né? É que a gente perde a pressão, a gente perde aquele medo de tem que deixar parecido com a pessoa, né? Tem que parecer correto. Porque um besourinho, a gente não está acostumado a ver isso e nem as outras pessoas estão acostumadas a ver, né? Então a gente tem uma liberdade maior, a gente tem menos pressão de fazer parecer aquela pessoa, né? Agora tu pega para estudar com o rosto de uma celebridade, de um ator famoso, tu vai ficar muito pressionado em acertar a proporção exata para parecer aquele ator, aparecer aquela pessoa, ou aparecer aquele parente, né? Aparecer aquele amigo. Então isso dá uma pressão desnecessária para o nosso estudo, né? A gente fica com medo de experimentar coisas.
Agora tu pega vários insetos, vários besourinhos, a gente perde esse medo total, assim, né? Claro, a gente quer ainda fazer um desenho legal, um desenho bonito, a gente quer melhorar, mas aquela pressão vai quase que embora, assim. E é assim que a gente evolui, né? Aproveitando o processo, sem medo de errar, sem a pressão de ter que fazer algo bom sempre. Então, ó, já fiz algumas texturinhas, né? Trouxe aquelas bolinhas pra ele, que já deu uma cara bem mais de besourinho, já comunicou um pouco mais desse material que ele é. Aqui ainda faltou um pouco das minhas achuras, ó, de comunicar esse valor local aqui, de que tudo isso aqui é preto. Não preto preto, né? Mas mais escuro, então eu uso a achura. E essa linha que eu coloquei aqui como para mapear esse valor local, né? Esse tom. Beleza? Agora eu vou já pegar um pouco e vou começar a vir com os marcadores e mapear um pouco mais agora sim a iluminação, né? Então eu vou pensar o que era escuro por cima de tudo isso. E eu vou usar isso mais no meu ponto focal, né? Que é realmente essa parte ali do chifre, a cabeça. Aqui embaixo eu posso escurecer um pouco, simplificar um pouco. Mas então, ó, vim com o meu cinza, esse mesmo que eu usei aqui. Dar uma limpadinha nele, né? Vou mostrar aqui uma barrinha dele, ó. Lembrando, né, que quanto mais eu passo por cima, mais escuro fica. Então, nas partes suaves eu vou querer mal tocar, né? Talvez só fazer uma churinha com ele. E eu vou começar a iluminar, então, aqui, né? Eu quero modelar a forma. Eu quero fazer o que eu fiz com esse cubo e com a esfera. Eu quero dar tridimensionalidade. Eu quero apresentar 3 lados. O lado mais suave, um lado meio tom, um lado mais escuro. Então a gente analisou já, né? A luz está vindo desse lado aqui. O lado oposto vai ser um pouco mais escuro. Mesmo sendo uma parte que eu já achurei, né? O marcador ele vem para dar esse controle adicional na achura. Quase como um degradê. Eu tô segurando bem de lado aqui, né? Deixa eu tirar essa tampinha. Tô segurando bem na ponta, para não ter muita pressão, para eu também usar o marcador meio que deitado, mais de ladinho. Fiz ali o olho dele pensando naquele espaço, né, de brilho. Depois eu vou vir aqui escurecer um pouco esse olho porque ele é bem escurinho. E eu estou observando esses reflexos aqui, né? Notem que é diferente, não é simplesmente aquele pensamento da bolinha branca, porque a bolinha branca tinha sua opacidade, né? Então, eu tenho que observar os reflexos. Mesma coisa quando vocês forem fazer uma natureza morta e tem algum objeto metálico, um garfo. Tem diferentes reflexos e diferentes pensamentos de material. Se vocês não tiverem marcador, também dá para fazer isso com um lápis, né? Pega um lápis com a ponta grande e usa como marcador, só é diferente, né? Tem um pouquinho mais de trabalho para preencher algumas dessas partes. Que a ponta do marcador, o bom é que ela é bem grande e tem toques diferentes, né?
cada passo que eu estou dando, né, está sendo com bastante calma, mas está sendo bem calculado. Tá? Cada passo está aumentando a tridimensionalidade do meu desenho. Está dando informações úteis, né? Não são informações que tanto faz. São informações úteis para o espectador cada vez mais entender a forma. E aquela mesma mentalidade, né? Se eu fosse dar esse desenho aqui para um escultor, ele conseguiria entender as formas? Ele conseguiria entender os materiais que ele teria que pintar essa escultura, né? Então, se não está claro para um escultor, né? Por exemplo, se não está claro que isso aqui é o lado da patinha, eu venho aqui e marco isso, né? E a gente tem que entender que o escultor não é necessariamente o escultor, mas é o espectador, né? Se o espectador não consegue entender a forma, está faltando coordenada. Tem coisas que a gente não vai querer mostrar a forma? Tem. Né? Tem coisas que a gente vai querer simplificar. Mas se algo principal do nosso desenho e a forma não está clara, a gente errou algo. Ou no desenho, ou no claro escuro, ou na cor e temperatura. Provavelmente o erro foi no desenho e no claro escuro, né? Porque a cor e temperatura ela tem que ser construída no topo disso. A gente pode ser mestres da cor e temperatura, né? Saber observar e pegar a cor exata. Mas se o nosso desenho está ruim, se o nosso claro escuro está ruim, mesmo que o claro escuro tenha ligação com cor, se o desenho está ruim, vai ficar tudo ruim, né? Principalmente quando a gente fala mais de figura humana, que qualquer erro no desenho qualquer pessoa leiga consegue observar, né? Porque a gente vê muitos seres humanos. A gente tem uma percepção muito aguçada para rosto humano. Vindo com o pincel bem deitadinho, né? Eu vou dando um pouco do degradê que eu comentei para vocês, dessa região de sombra, vendo como que eu posso preencher melhor isso, representar essas variações tonais que são interessantes. E a qualquer momento eu posso vir com a minha caneta e trazer um pouco mais de contraste, né? Por exemplo, esse olhinho aqui faltou um contraste. E conforme eu vou desenhando, o meu marcador vai secando. Eu posso criar camadas novas, né?
sempre que vocês chegarem meio que no limite ali do marcador, espera um tempinho. Depois vocês podem vir por cima para não acontecer aquilo que quando eu fiz essas bolinhas, como eu tava arriscando muito, né, para demonstrar rápido, eu acabei umedecendo muito o papel. Então aqui vocês deem uma esperadinha. Vocês conseguem limpar bem essas grandes áreas, preencher bem essas grandes áreas, né? Áreas de mais sombra. E ainda assim criar um tom interessante. Preenchendo essa minha parte aqui, que é o que eu sei que vai ser um pouco da área 3, né? E eu também quero agrupar um pouco essa região para dar mais destaque para a patinha aqui da frente, ó. Aí eu já estou esfregando um pouco mais, né? Eu já estou criando mais valor, mais escuro, né? Essa patinha aqui de trás. Um pouco também é organizar, né? Ter essa noção que a gente quer dar leitura para as coisas, a gente quer dar clareza para as coisas. Então não necessariamente a gente vai querer renderizar tudo. Renderizar seria esse ato de iluminar, né? De pensar a luz. É muito falado renderizar em programas 3D e tal, mas é algo que tem em livros de pintura desde os anos 70, assim, que é o pensar a luz, né? Trazer a luz. Tô vendo onde eu posso trazer um pouquinho mais de degradê, um pouquinho mais de clareza. Essa patinha dele aqui eu não trabalhei muito ainda, né? Ela tem um brilhinho bem no meio. Ela não é muito importante, mas eu vou tentar fazer um pouquinho ali. Tentar trazer um pouco do 3D dessa pata. Essa outra patinha eu posso jogar na sombra. Essa patinha aqui ela tá bem estourada, né? Ela tá bem lavada, bem exposta, super exposta pela luz, né? Que acontece esse efeito de brilho que meio que estoura assim. Então eu vou tentar não representar, não botar muito valor ali. Adiciono um pouquinho de degradê aqui. Daqueles pontinhos que a gente viu, né? Eu também posso trabalhar a textura com o marcador. E pelo fato de não ter como apagar, né? Não ter como voltar, a gente vai bem com um pouquinho mais de cautela, assim. Vendo, pô, onde que eu posso botar? Eu não tô parado em um lugar só, né? Eu não tô em um lugarzinho deixando aquilo perfeito. Eu tô levando o desenho na mesma lógica, eu tô levando os valores do desenho na mesma lógica de pintura e na mesma lógica de desenho, né? Que é levar aquilo como um todo, para aquilo ter unidade visual.
dando uma olhada onde mais eu posso escurecer alguma coisa, talvez trazer alguma informação. E para isso eu vou usar daí esse meu outro tom aqui, né? Que ele é um pouco mais escuro. E aí eu tenho que cuidar, né? Para não escurecer tudo demais, eu vou trazer só alguns pontinhos chave que eu quero realmente chamar a atenção. O preto, como a gente está trabalhando em um papel branco, né? O preto, quando a gente coloca algo, ele chama muita atenção. Então eu vou concentrar esses pretos, mais pretos mesmo, nesse meu ponto focal, né? Na cabeça dele, que é a chave. Olha como a gente bota e já chama muito, né? Então eu vou usar com cuidado. E não se preocupa, né? Pô, gastei um tempão, sei lá, 1 hora, 2, para fazer um besourinho, né? Mas a gente tem que se desprender disso, de querer fazer obra de arte, de querer fazer tudo para impressionar alguém, né? Mesmo que um besourinho bem feito possa impressionar alguém, a gente tem que perder esse medo de experimentar, isso que vai fazer a gente crescer como artista, né? Então, de não só experimentar com assuntos diferentes, mas experimentar técnicas diferentes. Então, isso aqui tem diversas maneiras que eu posso usar o marcador, né? Tem diversas iluminações diferentes que eu posso criar em cima desse mesmo besouro, desse mesmo desenho. Eu poderia fazer ele totalmente com a Shura, só com a caneta nanquim representar esse besourinho. Eu poderia tentar fazer ele totalmente com uma linha super fina e fraca e representar ele mais com o marcador. Eu poderia achar outros jeitos de usar o marcador, de achar outras achuras para complementar esse desenho. E enquanto a gente está fazendo isso, enquanto a gente está experimentando, né, aprendendo a usar isso, a gente está desenvolvendo muito o nosso olho. E a nossa biblioteca visual, como eu comentei, né, eu repeti muitas vezes, mas porque é importante ter isso em mente, né, ter essa mentalidade em mente. Que a gente está investindo nosso tempo, mas é uma das melhores maneiras de investir o nosso tempo, é isso, né? Fazendo algo que a gente gosta e melhorando com eficiência nisso. Evoluindo da maneira correta nisso. Para a gente se tornar profissional, né? Se a gente quer trabalhar com isso. Ou para a gente só ser muito bom pelo nosso prazer, né? Do nosso hobby. Mas se vocês querem trabalhar com isso, seja como artistas fine art ou como ilustrador, como artistas para filme, para livros, para jogos, isso tem um valor muito alto. E eu tô botando um pouquinho mais de coisa de valor local aqui, né, por cima do meu marcador. Tô vendo alguns pontos que vale a pena eu investir. E eu tô basicamente colocando um pouquinho mais de texturinha, um pouquinho mais de informação sobre o material desse cascudinho, né?
E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Espero que tenha ajudado vocês. E quero ver o exercício de vocês, né? Então façam isso com insetos, diversos insetos. Podem tentar fazer com as criaturas marinhas, caranguejo, siri, lagosta, camarão, formiga. Eu vou fazer a demonstração para vocês dos esqueletos e também como pensar essa luz nos esqueletos, né? Em esqueletos de animais, crânios de animais, que tem uma superfície bem redonda e mais unificada, para a gente também trabalhar e pensar essa luz. E eu espero que sirva como um bom complemento às aulas do Theo também, que ele vai aprofundar muito esse conhecimento, né, da luz e a observação da luz lenta, aí falando com o carvão e com o lápis, né, controlando mais esses tons aqui.